Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então, o nosso tema, viver sem Deus e como se encher de Deus. É fácil a gente perceber, que o ser humano está mais do que nunca hoje, muitos vivendo sem Deus. Apesar de Deus estar ao redor de nós, mesmo assim, porque o seu amor infinito ele não se retira da vida humana por causa da sua vontade, do seu ato único, das suas leis naturais, do qual o homem depende. O homem depende das leis impostas por Deus nesta terra e vive em torno dessas leis e por isso sofre, porque quer, gostaria de descobrir como acabar com a morte, acabar com a doença, acabar com qualquer contrariedade. Gostaria de poder ter uma visão além do alcance ou ter uma velocidade absurda para parar o mundo e voltar e fazer as coisas certas, Queria saber o futuro, mas o homem não sabe, então ele fica dependente de quem sabe, que é Deus. E Deus, por saber tudo, ele faz o melhor pelo homem, sendo o pai, ele cuida do homem, apesar do homem não querer ser cuidado por Deus. Tanto que Jesus fala uma coisa muito triste dessa geração, para Maria Valtorta. A Maria Valtorta, no dia 8 de janeiro de 1948, mas precisa que uma pintura que retrata perfeitamente a verdade, mas precisa que uma crônica que relata fielmente os acontecimentos e costumes de uma época. Cada palavra é um traço de cor para delinear o homem desta época. 9/10 dos homens desta época de hoje. Todas as nuances necessárias para pintar não o homem, filho de Deus, como Deus gostaria que ele fosse. Não o homem, o super-homem, como esses monstros de aparência humana que 9/10 dos homens acreditam que hoje são. Mas essas cores e essas palavras são para pintar o anti-homem, filho degenerado de Deus, o terrível fruto da união da humanidade com a corrupção, o servo de Satanás. São usados na pintura perfeita. E as cores menos atrozes são dadas pelos epítetos, sussurrantes, presunçosos, tolos, desordeiros. Depois as cores escurecem cada vez mais, até as cores que já têm a cor do mais profundo inferno dos pecados contra a própria natureza, tão difundidos nestes tempos e usados não só para satisfazer o seu sentido réprobo, mas antes para satisfazer, na verdade, a sua ganância pelas riquezas. Embora São Paulo, no seu tempo, falasse aos homens que viviam entre os pagãos, mais do que os pagãos, às pessoas sem Deus, porque se ainda respeitassem um Deus, isto é, uma lei moral, mesmo que imperfeita, porque mesmo o homem absolutamente ignorante de qualquer código religioso sente instintivamente quando não é alguém que não quer sentir a existência de um ser supremo ao qual o seu espírito aspira por sua própria natureza espiritual, pelo qual ele busca, por mais espiritual que seja, reunir-se com o espírito do qual veio. Sem nenhum Deus, as pessoas sem nenhum Deus, deliberadamente que querem ignorar esse sentimento para não ter nenhuma restrição à lei moral, da lei moral, mesmo que apenas natural, não importa. O quanto São Paulo falasse com esses homens do seu tempo, ele vivia entre esses monstros. Ele ainda deixou o tom mais escuro da imagem. Por que ele a deixou? Porque o homem ignorou o chamado, as orientações. Ele escreveu aos Tessalonicenses que o mistério da iniquidade já está em ação. Mas depois o refutou dizendo: só há alguém que o detém agora,
e o manterá até que seja tirado. Mas quando 9/10 da humanidade rejeitam este, que retarda a evolução do mistério da iniquidade, a ponto de passar de mistério à realidade horrenda, com o reinado nefasto da besta, que se proclamará Deus, exigindo honras divinas, mas quando as honras divinas já foram dadas à besta. Então, Paulo escreveu aos Tessalonicenses o seguinte: o mistério da iniquidade já está em ação. Mas depois o refutou, dizendo: só há alguém que o detém agora e o manterá até que seja tirado. Mas quando 9/10 da humanidade rejeitam aquele que retarda a evolução do mistério da iniquidade, a ponto de passar de mistério a uma realidade hoje horrenda, com o reinado nefasto da besta, que se proclamará Deus, exigindo honras divinas. Mas quando as honras divinas já foram dadas à besta, mas quando ela é invocada e evocada com ritos obscenos para sua honra, Deus pode continuar a defender-se contra o avanço da serpente do abismo? E que nome darei aos ritos obscenos, satanistas, às horrendas orgias que terminam em cópulas satânicas, nas quais o próprio Satanás é senhor e sacerdote? E que nome usarei para chamar pelo nome certo este pecado supremo, esta religião satanista, superior em atrocidade a qualquer religião antiga mais bárbara ou ainda existente entre os selvagens? Aqui, os corpos de vítimas inocentes não são sacrificados aos deuses, como aconteceu uma vez em Moloque. Homens civilizados não são mortos aqui para prestar homenagem ao ídolo selvagem. Aqui se sacrifica o imolado. Aqui se fere o inocente. Aqui o Filho de Deus encarnado, vivendo no Santíssimo Sacramento com seu corpo, sangue, alma e divindade, é dado em sacrifício ao adversário. Então, em que nome darei, e que nome eu usarei para chamar pelo nome certo este pecado supremo desta religião satânica, superior em atrocidade a qualquer religião antiga mais bárbara ou existente entre os selvagens? Aqui os corpos de vítimas inocentes não são sacrificados aos deuses, os abortos, os sacrifícios de vítimas, como aconteceu uma vez em Moloque. Homens civilizados não são mortos aqui para prestar homenagem ao ídolo selvagem. Aqui se sacrifica o imolado, aqui se fere o inocente. Aqui o Filho de Deus encarnado, vivendo no Santíssimo Sacramento com seu corpo, sangue, alma e divindade, é dado em sacrifício ao adversário. Oh, como Lúcifer deve rir de sua risada hedionda nestes seus tempos e horas de glória. Ele, o maldito abatido, o expulso por Deus no seu trono, naquele trono que os homens erguem para ele, e a sua horrenda zombaria oferecida ao Cordeiro. E a sua horrenda zombaria é oferecido Jesus, nas missas satânicas, nas missas negras, porque é essa a ideia, oferecer para Satanás. Aquele que ele nunca conquistou, que nunca obedeceu a ele, ao pecado, a ele. Aquele em quem nunca conseguiu entrar, aquele que o conquistou 100.000 vezes e que o conquistou durante 20 séculos e o vencerá até ao fim, libertando os espíritos de boa vontade do seu infame poder. Será vencido, mas enquanto isso ele tem alguma aparência de vencedor. E o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia, este mistério de amor pelo qual mesmo o amor mais seráfico do homem
é sempre insuficiente para lhe dar uma honra digna, é dado pelos homens como meio a Satanás para o seu triunfo efêmero, temporário. Paulo nem imaginava que ia acontecer uma coisa dessas. Não, a misericórdia de Deus não teve escondido dele este pecado horrível que faz tremer todo o céu, as missas negras. E ouçam com atenção, ó vocês que tremem de horror com o céu. E se aqueles que profanam as sagradas espécies não soubessem que o Cristo vivo e verdadeiro está neles, assim como ele esteve na terra e está no céu, se não acreditassem em sua presença nas espécies consagradas, suas práticas seriam reduzidas a um simples ato de magia. Mas eles acreditam. Eles acreditam que são espécies consagradas. E isto constitui o seu pecado imperdoável, porque eles têm certeza que eles pegaram, né? Tem certeza, foi um padre, às vezes, que ofertou essas espécies até, porque tem padres que são demoníacos, né? A oração do Redentor não se aplica a eles, porque sabem o que fazem. E a gente já leu essa semana, né, no nosso canal, que o sacramento não perde o valor. Não perde o valor, né? Não perde nunca o valor. As palavras de Paulo não são aplicáveis, tendo sabido que a divindade, seja o que for que se pense e em que se acredite, recompensa os justos e pune os ímpios, porque cada crente na divindade que possui pensa num conceito de justiça, mesmo que muito imperfeito, criado, ou que se sabe verdadeiro e único, não compreenderam que quem faz tais coisas é digno de morte, porque compreendem e ainda assim realizam a profanação suprema. Então eles fazem mesmo assim. Então a oração do Redentor não se aplica a eles, porque eles sabem o que fazem. Né? Então eles estão em pecados gravíssimos e mortais, conscientes. Né? As palavras de Paulo não são aplicáveis, tendo sabido que a divindade, seja o que for que se pense e que se acredite, recompensa os justos e pune os ímpios. Porque cada crente na divindade que possui apenas pensa num conceito de justiça, mesmo que seja muito perfeito, criado. Né? Eles sabem o que é errado, o que é certo, o que é errado. E que se sabe verdadeiro e único. Não compreenderam que quem faz tais coisas é digno de morte. Então não é para eles, não serve essa palavra de que não compreenderam, de que eles não sabem o que fazem, ao contrário, eles sabem muito bem o que fazem. Nessas missas aí, os padres que estão fazendo junto essas missas satânicas, tá? Então, assim, é triste, tá? E eles acreditam, até a gente falou sobre isso essa semana, eles acreditam que desconstruindo a religião é que vai trazer a verdade, que vai acontecer a verdade, e Deus vai se manifestar, né? E o futuro vai acontecer. Então, eles acreditam que é desconstruindo o que já existe para que possa Deus ser obrigado a descer do céu para mostrar, né? E aí ele não vai descer do céu para mostrar alguma coisa, porque já foi mostrado, Jesus já, né? Mas e aquela aparição que falaram que vai acontecer, que Carabandal falou que vai acontecer, que vai ter uma grande milagre, que ele vai aparecer com uma cruz, mas vai ser tarde demais, né? Vai ser tarde demais. Ele é muito bom ainda, se ele mandar a iluminação das consciências para essas pessoas e elas conseguirem, apesar de estarem tão erradas, elas conseguirem se arrepender. Vai ser um milagre muito grande, a misericórdia de Deus, uma graça muito grande para essas pessoas. Uma oportunidade, assim, absurda de amor e de misericórdia, né? Mas pode ser que essas pessoas estejam tão presas, né, no seu ódio a Deus, na sua rebeldia, na sua soberba, que eles não vão se aproveitar desse momento, né, que Deus vai enviar de iluminação das consciências e não vão ver o sinal no céu. Não vão ver, porque só vai ver aqueles que são marcados por Deus. Então é claro, né? Então é muito importante entender isso. E o trecho que a gente vai refletir na nossa palestra, os trechos, um deles é: saindo do divino querer se perde o conhecimento de Deus e de si mesmo. Vamos ler aqui. Parece que o Senhor bendito quer exercitar-me na paciência, que não tem compaixão nem de minhas lágrimas, nem de meu dolorosíssimo estado. Eu, sem ele, me vejo imersa nas maiores misérias.
Creio que não haja alma mais perversa que a minha. Se bem que, estando com Jesus, me vejo mais do que nunca má. Mas como me encontro com Ele, que possui todos os bens, minha alma encontra o remédio a todos os males. Assim que faltando Ele, tudo para mim termina. Não há nenhum remédio para as minhas grandes misérias. Muito mais me oprime o pensamento de que não seja mais vontade sua, meu estado. E não estando em seu querer, me parece estar fora do centro, e muitas vezes penso em como sair. Agora, estando com estas disposições, ouvi-o atrás de minhas costas, que me dizia: Cansaste, não é verdade? E eu, sim, Senhor, sinto-me bastante cansada. E ele continuou: minha filha, não saias do meu querer, porque saindo de dentro da minha vontade, vens a perder o meu conhecimento. E não conhecendo-me, vens a perder o conhecimento de ti mesma. Porque só se distingue com clareza se é ouro ou lama com os reflexos da luz. Porque se tudo é trevas, facilmente se podem confundir os objetos. Agora a luz é minha vontade, que te dando o meu conhecimento, os reflexos desta luz vêm a conhecer quem você é. E vendo a tua fraqueza, o teu puro nada, agarras-te aos meus braços e junta-te ao meu querer. Vives comigo no céu, mas se quiser sair da minha vontade, a primeira coisa que perderá é a verdadeira humildade. E depois virá a viver sobre a terra e será obrigada a sentir o peso das coisas da terra, a gemer e suspirar, como todos os outros desventurados que vivem fora da minha vontade. Então é muito importante a gente perceber como que funciona essa realidade da gente sair da divina vontade, né, e perder esse conhecimento. Porque assim, quando a gente vive na Terra, a gente tem um conhecimento enquanto a gente está lendo e meditando a palavra de Deus, refletindo diariamente, colocando luz, né, da palavra de Deus em todos os acontecimentos. Por exemplo, ontem eu fui na igreja coordenar lá a parte da operação do som da igreja. O equipamento que ainda nem foi pago ainda, que quem está à frente para pagar é a nossa pastoral do canto, são os leigos. Mas o padre, né, o vigário do padre, que é o pároco, o vigário, o outro padre, que é dois padres, ele é jovenzinho, né, e ele inventa as coisas e ele não avisa ninguém, assim, avisa só as pessoas, combina as coisas com as pessoas lá, com a pastoral da catequese, por exemplo, né, com a catequese. Aí eles criam lá um trido para o crisma. Ele cria, vamos fazer um trido? Então aí ele reúne os jovens lá da catequese, com os catequistas, e vai, liga o som, chega lá na igreja, como se fosse o dono da igreja. E aí o equipamento que não é, né, pago pela igreja, que não está pago ainda, vai lá e mexe no equipamento, sem saber mexer, sem ter o aplicativo e sem chamar as pessoas responsáveis. Aí eu chego na igreja, os equipamentos todos bagunçados, e eu não entendi nada, porque o que aconteceu aqui? O que teve aqui? Não sabia que estava tendo um trido na igreja. Fui na quinta-feira e na quarta-feira começou o trido e eles mexeram no equipamento tentando fazer som lá. E não tinha o aplicativo para poder, né, ligar o som, ligar os microfones, estavam todos mutados. Porque o coordenador, né, cabeça dura, já falei para ele não deixar os microfones mutados, ele vai e faz o mute de todos no aplicativo. E assim, tudo que ele fez eu ir numa formação com o rapaz que é responsável pelo equipamento, e ele explicou como que deveria utilizar, e ele mesmo, o coordenador, ele faz tudo contrário do que o cara ensinou pra gente, né? E aí tudo isso é problema, né? E aí eu vi que estava tudo bagunçado, tanto no aplicativo, né, como nos equipamentos ali, porque eles tentaram fazer funcionar e estava tudo mutado. Então, aí eu não fiquei assim confusa. Depois eu fui conversar com o padre e entendi. Mas antes, Jesus já tinha me explicado o que tinha acontecido. Né? Eles tentaram descobrir que alguns microfones estavam mutados e outros não. Então, eles ficaram mexendo naqueles que estavam funcionando e trocaram os lugares dos microfones e colocaram o que estava funcionando no lugar para que eles iam usar. Então, bagunçaram toda a ordem dos microfones lá, que estava tudo em ordem, numeração certinha, e ficaram na bagunça. E assim, eu fiquei brava, porque foi eu que arrumei no domingo.
os equipamentos. Então eu fiquei muito brava. Então assim, como que acontece? Você sair do divino querer é você chegar no lugar, ver que as coisas estão tudo fora, né, do que você imaginou que deveria estar. E você fica perturbada, chateada, nervosa com aquilo ali. Mas Aline, você ficou nervosa? Não, eu não fiquei tanto nervosa. Eu perguntei para Deus, o que o senhor quer com isso? O que significa isso? Aí Jesus vai mostrar para mim. Tem desordem, Aline. Tem desordem. Vamos descobrir aonde está a desordem. Quem que mutou esses microfones? Ah, o Daniel, o coordenador. Então, é ele que está desordenado. Ele deu um curso para você, ele fez você vir num curso com o rapaz. O rapaz falou que deveria ser de um jeito e ele está fazendo tudo errado. Ele está mexendo em todo o equipamento errado, no aplicativo errado. O seu coordenador é o problema. Daí eu falei assim, então eu vou ter que conversar com ele. Vou ter que explicar para ele, né? Tanto que reclamaram dele para mim. Na hora que eu cheguei na igreja, o sacristão reclamou do coordenador para mim, né? Que ele tinha mexido um monte de coisa, que ele tinha feito uma bagunça. Eu falei assim, então o problema é o coordenador do pastoral. Eu vou ter que eu chamar a atenção dele, né? Não é o padre, não é as crianças lá, os jovens que mexeram nos microfones, que tiraram da ordem, não é, a culpa não é deles. Eles estavam tentando usar. E era para estar tudo aberto, era para estar fácil para eles utilizarem sem precisar nem do aplicativo, né? E tanto que até o padre, né, percebeu a situação, né? Eu expliquei tudo claramente. E o padre falou assim, eu também quero ter esse aplicativo no meu celular para poder não evitar esses problemas. E eu falei para ele, eu ensino, senhor. Ensino tudo certinho pro senhor, pro sacristão, para vocês não ter dor de cabeça mais, né? Porque não é essa a intenção. É resolver, não prejudicar ninguém. Eu expliquei pro padre que é o Daniel que está fazendo isso, que ele está multando, né, os microfones, né, e tal. Então, que eu ia conversar e conversei. Falei, Daniel, seguinte, você pediu pra gente fazer uma formação e você mesmo não segue o que foi ensinado na formação. Então não dá, né, não tô entendendo nada. Aí ele falou, tá bom, então vamos fazer desse jeito como ele ensinou. Então tá, né, então vamos ver se vai. Eu vou marcar outra formação com ele então, pra frisar isso. Eu falei, tá bom. Né? E falei tudo que tinha que falar, né? Então, assim, aí o que é nessa situação? Se eu fico nervosa, saio da pastoral, saio da igreja, falando horrível trabalhar na igreja, o problema, as pessoas não melhoram, ele mesmo é, né, é uma pessoa que não está fazendo direito, quem deveria dar o exemplo está fazendo tudo errado. Né? O padre, coitado do padre e tal, e olha que situação, que vergonha que eu passei diante do padre, porque eu tive que chamar a atenção do padre. E o padre não era culpado, não era inocente na situação. Meu Deus, que situação chata. Eu fui chegando no padre, falei, padre, eu preciso brigar com o senhor. Cheguei nele assim. Então, ai que situação. Ele ficou todo nervoso também comigo lá, né? Depois a gente esclareceu. E, ai meu Deus, que situação chata, gente. Então, nessas horas, o que acontece? Eu tenho que aceitar o que está acontecendo, me resignar diante de uma situação e entender que tem um problema e eu tenho que ir lá com o amor de Deus, por amor a Deus, ser um instrumento que Deus está desejando que eu seja para consertar esse problema. E não eu desistir da igreja, eu desistir da pastoral, eu sair da pastoral, né? Por causa disso, sair da coordenação, sair de tudo, me virar, desistir de ajudar o Daniel. Não adianta eu fazer isso, né? Brigar, não adianta. Então, eu tenho que saber quem sou eu. Eu sou um nada, que quero ser de Deus. Quero ser de Deus, quero ser um canal da graça de Deus. Mas como que eu vou ser um canal da graça de Deus se eu não me deixar, né, ser usada por Deus? Como que é isso? Se eu não me deixar ser capacitada para resolver as coisas. Sendo que Deus está me dando toda a ciência, todo o conhecimento, toda a inteligência para entender. Ele mesmo falou comigo o que tinha acontecido. Ele falou antes do padre. Né? Depois eu fui conversar com o padre e confirmou-se, né, que eles tinham mexido porque estava tudo mutado. Então eu tive o conhecimento dado por Deus pelos fatos que eu avaliei pela inteligência iluminada por Deus. Então sem luz você dá, né? Você sai da vontade, se você sai da vontade divina, você fica brava, perturbada, nervosa, chateada, e as pessoas ficam desse jeito, tá, gente?
As pessoas não têm essa paciência que eu estou demonstrando que eu tive. Não tem, elas não têm essa paciência. Elas têm outra visão. Eu fico refletindo sobre a situação, eu fico dentro da situação. Eu sou meio chata. Então, se as pessoas ficarem perto de mim, elas vão falar: Nossa, Linda, você tá nervosa. Parece que eu tô nervosa, porque eu tô refletindo, eu estou mexendo com aquilo, eu tô naquele momento mexendo para poder ver o que tem ali, o que não tem, fuçando e tentando entender e tal. Então, parece que eu sou uma pessoa que eu sou, né? Assim, nossa, você tá pegando firme. Parece que eu sou uma pessoa toda nervosa, toda. Não sou. Ao contrário. Dá essa impressão. Por isso que você não pode. Você tem que aceitar que você é um nada. E se as pessoas falarem assim, calma, Aline, calma, você é nervosa. Não tem problema. Você fala assim, realmente, eu tô nervosa. É porque eu sou pequena. Eu conheço, eu tenho o meu conhecimento, conhecendo-me. Eu me conheço, eu tenho conhecimento de mim mesma. Eu sou um nada. E só Deus que é tudo. E eu, para poder fazer com que o tudo domine a minha pessoa, eu preciso me acalmar. Para me acalmar, eu preciso ter o autodomínio, né? E o conhecimento, a consciência, né? De que eu tô num problema e é difícil para mim, mas ao mesmo tempo Deus tem a solução e eu tenho que me acalmar e refletir e ficar com Deus. Então, se eu escolher ficar sem Deus, eu vou continuar perturbada, nervosa, e aquela ansiedade ou uma crise nervosa que acontecer, né? Se eu não me acalmar, se eu não me autodominar, se eu não respirar fundo, eu posso perder essa conexão com Deus e sair da vontade de Deus, né? Sair é desistir. Sair é você ir embora, deixar as pessoas lá e eu não quero mais saber disso. E não quero mais conversa. Não vou trabalhar mais com você, Daniel. Não vou mais. Então é mais ou menos isso. Agora, ficar na vontade divina é apesar de tudo que está acontecendo de difícil. Você amar as pessoas, você ter paciência com as pessoas, você ter piedade. Aí Deus enche a sua alma dele. Aí ele vendo que você está disposta a vencer, está disposta a lutar, está disposta a passar, né, por cima, receber as chagas, receber as dores, receber o suor, suar o sangue, tudo mais, você vai ser Jesus. E aí ele vai dar para você tudo o que ele tem para te dar. Paciência, né? Amor, misericórdia, né? Perdoar, saber explicar as coisas, né? Prudência para poder, né, ter um cuidado para falar, para não machucar ninguém, verdade e tudo mais, todas as virtudes que possam vir divinas para resolver tudo de forma divina, para que as pessoas todas fiquem, né, sabendo que você quer o melhor bem possível de todos, para todas as horas, para todos os momentos. Então, você enfrentar aquela situação com Deus, para Deus, em Deus, buscando a paz, buscando ser instrumento de paz, né? E assim você fica cheio de Deus instantaneamente. Tendo conhecimento primeiro do que você é, da situação que aconteceu, se autodominando, deixando as suas misérias, que as misérias é o nervosismo, as suas misérias são suas preocupações exageradas, a sua falta de confiança de que vai melhorar, um monte de coisa pode ser as suas misérias, a sua ansiedade, um monte de coisa está envolvida ali. Você vai ter que deixá-las de lado, como se elas, né, elas existem, você tem consciência do conhecimento de si mesmo. Mas você volta lá para ficar com Deus no objetivo que Deus deseja. Aline, eu quero que você resolva isso. Temos como resolver isso. Vamos resolver isso. Vamos conversar com as pessoas certas. Vamos resolver isso. E aí eu fiquei conversando com Jesus, como resolver isso, Senhor? O que eu falo pro coordenador? E não sei o que lá. Tanto que meu celular, na hora da igreja que eu tava nervosa, a hora que eu tava mais nervosa, que eu queria, né? O meu celular acabou a bateria. Eu tava gravando um áudio brava e acabou a bateria na hora. E eu agradeci tanto a Deus por ter acabado a bateria, porque eu tava nervosa. E fiquei então conversando com Jesus para ele poder me acalmar esse nervoso e agradecendo a Deus, entendendo que aquele momento que ele tinha permitido que a bateria, né, acabasse do meu celular era justamente para evitar que eu magoasse o meu coordenador com as minhas palavras, porque eu estava naquele momento com as minhas misérias. E Jesus perdoa você totalmente. Ele entende, ele te ajuda, permitindo que acabasse a bateria. Então, assim,
Aí depois eu fiquei conversando com ele no silêncio, que o celular, ele tira o silêncio que você teria para conversar com Deus e ficar só com Deus. Aí Jesus acabou permitindo que eu viesse lá da igreja até aqui sem celular. E aí eu fiquei sem o celular, totalmente sem bateria. Aí depois fui tomar banho, tava muito... Aí Jesus permitiu que eu ficasse muito suada, porque eu tava com uma calça muito quente que eu comprei. E ela esquentou demais. Eu tava suando muito, cheguei, tomei banho. Então, assim, me acalmei no banho, enquanto meu celular tava carregando. E aí, depois eu peguei o celular e o rapaz começou a responder algumas coisas que eu já tinha mandado pra ele. E aí a gente conversou e eu falei tudo que tinha que falar. Então, assim, ele entendeu. Mas eu falei com mais calma, falei mais tranquila, sem magoar, sem ofender, né? Eu espero que ele tenha entendido que é para o maior bem, né, de tudo. Falei com muita educação. Então foi muito bom o jeito que Deus trabalhou esse momento. E ele trabalha assim porque ele sabe quem você é, né? Ele sabe quem você é. E ele vai cuidar de você, cuidar de tudo, para dar tudo certo, para você não ter motivo para ficar nervosa por nada. Tá bom? Então é muito importante entender isso, né? E vamos ver o outro trecho. Vamos ver o outro trecho aqui. 473, vamos ver. 4.73. Vamos? Tem não? 4.73. Aqui. O princípio do mal no homem. Diferença entre o amor de Jesus e o amor humano. Para entrar no céu, a alma deve estar toda transformada em Jesus. Depois de vários dias de privação, esta manhã dignou-se a transportar-me para fora de mim mesma. Agora, encontrando-me diante de Jesus bendito, via muita gente e os males da geração presente. O meu adorado Jesus olhou para eles com compaixão e dirigiu-se a mim e disse: Minha filha, queres saber de onde começou o mal no homem? O princípio é que o homem, assim que se conhece a si mesmo, ou seja, começa a adquirir o uso da razão, diz a si mesmo: Eu sou algo. E acreditando ser alguma coisa, separa-se de mim. Não confia em mim, que sou o todo, e toda confiança e força a tomada de si mesmo. Que sou o todo e toda confiança e força a tomada de si mesmo. Tá meio estranho aqui. E disso acontece que perde até todo bom princípio. E perdendo o bom princípio, qual será seu fim? Imagine você mesmo, minha filha. Eu sou algo e acreditando ser alguma coisa por si mesmo, né? Confia em si e se separa. Não confia mais em Deus. E coloca toda a sua confiança e força em si mesmo. Acho que é isso que ele quis dizer. Depois, separando-se de mim, que contém todo o bem, e que pode esperar, o que pode esperar o homem de bem? Né? Se ele separou de Jesus, que contém o bem, o que se pode esperar desse homem? Sendo ele sozinho um oceano de mal. Sem mim, tudo é corrupção, miséria e sem nenhuma sombra de verdadeiro bem. E é esta a sociedade presente. E eu, ao ouvir isso, sentia tal aflição que não sabia expressá-la, mas Jesus, querendo consolar-me, transportou-me para outro lugar. E eu, encontrando-me sozinha com meu amado Jesus, disse-lhe: Diz-me, amas-me? E ele, sim. E eu, não estou contente com um sim só, gostaria que me explicasses melhor quanto me amas. E ele, é tanto meu amor por ti, que não só não tem princípio, mas não terá fim o meu amor por você. E em estas duas palavras podem compreender quão grande, forte e constante é meu amor por ti. Não tem princípio e não tem fim, né? Considerei tudo isso por algum pouco de tempo e vi um abismo de distância entre o meu amor e o dele. De toda confusa eu disse: Senhor, que diferença entre o meu amor e o teu? O meu não só tem princípio, mas no passado vejo vazios na minha alma de não ter te amado. E Jesus, compadecendo-me toda, me disse: Amada minha, realmente não pode haver igualdade entre o amor do Criador e o da criatura. Porém, hoje quero dizer-te uma coisa que te será de consolação e que não tens entendido. Deves saber que cada alma durante todo o curso de sua vida está obrigada a me amar constantemente, sem nenhum intervalo. E não me amando sempre, ficam na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. E ninguém poderá entrar no céu se não tiver preenchido estes vazios. E só poderá preenchê-los ou me amando duplamente o resto de sua vida,
ou se não os atingir, encherá a força de fogo no purgatório. Aí vai ter que ir pro purgatório. Agora, tu quando estás privada de mim, a privação do objeto amado faz duplicar o amor, e com isto, vens a preencher os vazios que há em tua alma. Depois disto, lhe disse, doce bem meu, me deixe ir junto contigo ao céu, e se não queres para sempre, ao menos por um pouco eu te peço, me responda. E ele me disse, não sabes tu que para entrar nessa bem-aventurada morada, a alma deve estar toda transformada em mim, de maneira que deve aparecer como outro Cristo? De outra maneira, que papel faria no meio dos outros bem-aventurados? Você mesma teria vergonha de estar junto com eles. E eu, é verdade, que eu sou muito contrária do que tu és. Mas se quiseres, você pode tornar-me tal. Então, para me contentar, me encerrou toda nele, de modo que não me via mais a mim mesma, mas a Jesus Cristo. E nesse modo nos elevamos ao céu. Chegados a um ponto, nos encontramos diante de uma luz indescritível. Diante daquela luz, eu experimentava nova vida, alegria insólita, jamais sentida. Como me sentia feliz! Parecia que me encontrava na plenitude de toda a felicidade. Agora, enquanto nos adentramos nessa luz, eu sentia temor. Teria querido louvá-lo, agradecê-lo, mas não sabendo o que dizer, recitei 3 glórias ao Pai. E Jesus respondia junto comigo, mas logo terminado, como relâmpago me encontrei na mísera prisão do meu corpo de volta. Ah, Senhor, como é que tão pouco durou minha felicidade? Parece que é muito duro o barro do meu corpo, pois é preciso muito para romper-se e impede a minha alma de sair dessa miserável terra. Mas espero que algum golpe impetuoso queira não só romper, mas pulverizar. E então, não tendo já casa onde possamos estar aqui, tenha compaixão de mim e me acolha para sempre na celestial morada. Vamos lá para o outro trecho, que é o 484. O verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando o meu amado Jesus, senti-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me faz. Tendo-me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes, ao menos seja agradecida. E ele, vendo-me com este medo, me disse, minha filha, coragem, não temas, o amor suprirá tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que alguma vez você falte, né? Então, lembra do que eu falei, né, da igreja. O que importa é o amor, eu tenho um amor por Deus. E eu quero que na missa, né, o som da igreja fique perfeito para que Deus possa receber o louvor das criaturas e que as pessoas fiquem felizes enquanto estão servindo. O padre fica feliz, satisfeito enquanto está servindo, né? Que o microfone funciona direitinho, que ele consiga achar, né, os equipamentos arrumados certinho e funcionando tudo sem mutar, né? Sem estar mutado, coitado do padre. Então, o amor pelo padre, pelas pessoas que vão estar ali, é o amor, vai suprir por tudo. Se eu faltar em alguma coisa, se o meu coordenador ficar bravo comigo um pouco, pelo menos, alguma coisa ficar bravo, se alguma coisa acontecer no meio do caminho, o que Deus está vendo? Deus está vendo a minha intenção. Né? Se o jeito de eu falar, né, na hora da minha miséria foi meio grosseiro, importa é o amor. O amor vai suprir. Né? E eu posso pedir perdão, desculpa, e explicar que eu sou miserável, explicar que eu, né, demoro para ter um pouco de paciência, que às vezes eu preciso respirar um pouco. É normal, isso é da natureza humana e as pessoas têm que acostumar com a natureza humana. E saber que Deus está acima de nós, com o interesse dele, com a vontade dele, né? Então, aí o amor suprirá por... Olha lá, eu suprirei por ti, por isso não temas. Você quer fazer o que eu quero, né, Aline? Fazer com que o padre fique satisfeito, que todas as pessoas cantem bonitas na missa, que os cantores consigam cantar e serem ouvidos direitinho. É isso que você quer, né, meu amor? Então, equipamento funcionando bonitinho, sem problemas, não é isso? Então, deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso, e o verdadeiro engenho chega a tudo. Muito mais quando na alma há um amor amante, um amor um amor que se magoa das penas da pessoa amada. Olha lá, é um amor, eu fico brava, eu fico chateada, né? Quando as coisas não dão certo, quando as coisas ficam confusas, né? Ainda mais o padre, coitado, não conseguindo resolver lá, não conseguindo usar os equipamentos, né? Eu fico triste, chateada, né? Fiquei chateada com isso. Então, o amor que se magoa das penas da pessoa amada, como se fossem próprios, porque é Deus que perdeu naquele momento, né? E um amor que chega a tomar sobre si, a sofrer o que deveria sofrer a pessoa que se ama. É o mais heróico esse amor e se assemelha ao meu amor.
sendo muito difícil encontrar quem põe a própria pele nesse amor. É difícil mesmo, uma pessoa que fica sofrendo e quer resolver, quer pôr, né, e quer resolver e vai falar o que tem que falar, apesar das suas misérias. Não é fácil ser assim. Mas isso é ser cheio de Deus. Isso é ser cheia de Deus, apesar da miséria, apesar do nada. Então, se em todo o teu coração não houver senão amor, se não me agradares de um modo, o farás no outro. Aliás, se estiveres na posse desses três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido, com todo tipo de afrontas, por todos, entre tantos, há um que o ame. Tem alguém que está se importando com ele. Tem alguém que o compadece, que lhe paga por todos. E aquele, o que está fazendo, está fixando o olhar na pessoa amada, em Jesus, e no objetivo de Jesus ser amado e as pessoas amá-lo também. E encontrando sua recompensa, esquece todos os ultrajes e dá favores e graças aos mesmos que o ultrajam. Né? Então, você dá favores para as pessoas e agradece pelo pouco que elas estão fazendo, né? Apesar delas estarem, né, te ultrajando e atrapalhando, às vezes você ainda agradece pela pessoa existir, né? Então, assim, eu não posso reclamar. Foi ele que me chamou para ser coordenadora. Se eu estou tendo a oportunidade de fazer algum bem, foi por causa dele, né? Então, ele é o coordenador. Ele fez errado, mas ele me deu essa porta para abrir, para poder usar, né? De instrumento, para ser instrumento de Deus. Então, é muito importante. Outro trecho. Vamos ver o que Jesus está falando no outro trecho. A reta intenção. Tudo que não se faz por Deus fica perdido como pó ante um vento impetuoso. Esta manhã, o bendito Jesus, ao vir, parecia que fazia um cerco com os seus braços, como para me fechar dentro. E enquanto me estreitava, me disse: minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo fica encerrado dentro deste cerco. Nada fica fora. Assim, fora um suspiro, um latido, um movimento qualquer, tudo entra em mim. E em mim tudo fica enumerado. E eu em recompensas derramo na alma, mas duplicados de graça, de modo que a alma, derramando-os novamente em mim e eu nela, chega a adquirir um capital surpreendente de graça. E tudo isto é meu deleite. Isto é, dar à criatura o que me deu como se fosse coisa sua, acrescentando sempre do meu. E quem com sua ingratidão impede que lhe dê o que quero, impede minhas inocentes delícias. Agora, quem não trabalha por mim, tudo fica fora do meu cerco, espalhado como pó por um vento impetuoso. Vamos lá, então. Não vou comentar porque eu já estou tendo que terminar aqui que eu vou sair. Outro trecho. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto amado, perdido. Depois de ter passado vários dias de temores e dúvidas sobre o meu estado, acreditando todo um trabalho da minha fantasia, e às vezes fixava tanto a minha mente nisto, que chegava a me lamentar e a me desagradar com Nosso Senhor, dizendo: que pena, que desgraça a minha ser vítima da minha fantasia. Acreditava ver-te a ti e em troca era tudo alucinação de fantasia. Acreditava cumprir sua vontade estando por tanto tempo nesta cama e quem sabe se não foi também fruto de fantasia. Senhor, dá pena, dá espanto, só de pensar. Teu querer adoçava tudo, mas isto me amarga até a medula dos ossos. Ah, dá-me a força de sair desse estado de fantasia. E eu tinha tão fixo que não podia me distrair. Tanto que chegava a pensar que a fantasia me teria preparado um lugar no inferno, se bem que buscava libertar-me dizendo: bem, me servirei da fantasia para poder amá-lo no inferno. Agora, enquanto me encontrava nessa fixação, né, ela veio um pensamento fixo na cabeça dela, né, de que ela estava vivendo uma fantasia com Jesus, que tudo isso que ela estava vivendo de ver Jesus era fantasia, não era verdade. Enquanto eu me encontrava nessa fixação, porque ela estava na privação, demorando para Jesus voltar, e ela acreditava, do nada veio esses pensamentos na cabeça dela, acho, né, e ela começou a ficar preocupada que era tudo mentira. O bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação, comover-se dentro de mim, dizendo: não preste atenção a isto, de outra maneira eu te deixo, e te farei ver se sou eu quem venho ou é sua fantasia que engana. Apesar disso, eu não me preocupei por então, dizendo: não terá ânimo de fazê-lo, é tão bom. No entanto, na verdade, ele fez. É inútil dizer o que passei alguns dias privada de Jesus. Me prolongaria muito. Só ao me lembrar se me gela o sangue nas veias. Por isso passo adiante. Então Jesus sumiu mesmo, ele fez o que ele falou. Se você ficar prestando atenção nessas mentiras aí da sua cabeça, de outra maneira eu te deixo e te farei ver se sou eu quem venho ou é sua fantasia que engana. Então ele ficou sem vinho e ela percebeu que realmente ele tinha saído ali, né, totalmente. Aí ela falou que é terrível.
Agora, tendo dito tudo isto ao confessor, parece que ele foi um meu mediador, né? Conversou com Jesus para Jesus voltar de volta. Tendo começado a pedir juntos que se dignasse voltar, senti-me perder os sentidos e fazia-se ver de muito longe, quase zangado, que não queria vir mais. Eu não me atrevia, mas o confessor insistia, unindo a intenção de que me participasse a crucificação. Então, para contentar o confessor, Jesus se aproximou e me participou das dores da cruz, e depois, como se tivesse feito as pazes, me disse: se era necessário que eu te privasse de mim, de outra maneira não te terias convencido, se era eu ou bem a tua fantasia. A privação serve para fazer você conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido, para estimá-lo mais quando se recobra, né? E aí para poder ela cuidar de Jesus, ela perceber que ela não pode aguentar ficar privada, que no fundo ele estava com ela o tempo todo, e aí ela não tinha ainda realmente entendido que ela, né, o que é realmente a privação do objeto perdido. Ele sumiu e não queria mais e fez ela sentir realmente uma falta dele muito forte. E ela foi pedir ajuda para o confessor, né? E o confessor teve que fazer a mediação para poder Jesus voltar, olha só, né? Então é muito sério. O eu carrega a marca de todas as ruínas, sem o eu tudo é segurança. Depois de ter passado dias amargos de lágrimas, de privações e de silêncio, meu pobre coração não pode mais. Tanto é a dor fora do meu centro, Deus, que continuamente sou lançado entre profundas ondas de feroz tempestade, em estado de forte violência em que sofro a cada momento a morte. O que é mais, não poder morrer. Então, encontrando-me nessa situação, por pouco se fez ver, me diz: minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, diz que tem confiança nessa outra. Por isso vive do querer desta outra e não da sua vontade própria. Assim, quando a alma faz em tudo a minha vontade, eu digo que tem fé. Assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco, e como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. E assim a alma readquire em tudo as características de pomba. Não queres então ser minha pomba? E em outra ocasião me disse: minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas têm-se bem guardadas dentro de algum cofre com dupla chave. Por que você teme então, se te tenho bem guardada no cofre da santa obediência? Custódia, muito segura, onde não uma, mas duas chaves, tem bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão e mesmo a sombra de qualquer defeito? Só o eu da pessoa, né, e sua vontade própria carrega a marca de todas as ruínas. Mas sem o eu, né, e obedecendo, tudo é segurança. Então é muito importante entender isso. Então, por enquanto tá bom, dá para mim, né, ter uma ideia do que Jesus deseja que a gente fale nesse tema. Deus abençoe a todos. O santo autor diz: mais precisa que uma pintura que retrata perfeitamente a verdade, mais precisa que uma crônica que relata fielmente os acontecimentos e costumes de uma época. A Epístola Paulina descreve os costumes dessa época que o enlouquece. Cada palavra é um traço de cor para delinear o homem desta época. 9/10 dos homens dessa época. 9/10 é a maioria. Terrível isso aqui, né? 9/10 é a maioria dos homens que estão assim. Que é todas as nuances necessárias para pintar não um homem, filho de Deus, como Deus gostaria que ele fosse, porque o homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, é o plano de Deus, é o sonho de Deus, que o homem seja outro Cristo, a imagem e semelhança dele. Mas infelizmente, essas palavras hoje para retratar o homem não vai mostrar isso. Quando a gente olha para os homens e retratam o que eles parecem, não parecem filhos de Deus. Não agem como filhos de Deus. São como pinturas borradas, cheias de pinturas esquisitas envolvidas. Então, assim, não é uma pintura bonita que reflete a imagem de Deus como Deus pensou. É muito triste, ó. Não o homem. Todas as nuances necessárias para pintar não o homem filho de Deus como Deus gostaria que ele fosse. Não o homem, o super-homem. Como esses monstros de aparência humana. Monstros de aparência humana. Então são monstros que 9/10 dos homens acreditam que são. Mas para pintar o anti-homem, o filho degenerado
de Deus. O terrível fruto da união da humanidade com a corrupção. O servo de Satanás. Aí aqui está falando de Satanás. Aqui está falando do inimigo. O filho degenerado. Não. Para pintar o anti-homem. O filho degenerado de Deus. O terrível fruto da união da humanidade com a corrupção. O servo de Satanás são usados na pintura perfeita. Está falando do anticristo. Do anticristo. E as cores menos atrozes são dadas pelos epítetos sussurrantes, presunçosos, tolos, desordeiros. Depois as cores se escurecem cada vez mais, até as cores que já têm a cor do mais profundo inferno dos pecados contra a natureza. Tão difundidos agora e usados não só para satisfazer o seu sentido réprobo, mas antes para satisfazer a sua ganância pela riqueza. É como se falasse assim, que cada cor vai representando a dimensão do pecado. Então, quanto mais enegrecido, né? Quanto mais escuro, quer dizer que pior é a situação do homem hoje. Da cor que poderia se pintar o homem de hoje. Que é um homem que já está pecando contra a natureza. Os pecados contra a natureza é o homossexualismo. O inferno dos pecados contra a natureza. Estão difundidos agora, porque hoje em dia isso é tratado como algo normal. É tratado como algo bonito, é tratado como algo, né, plausível, considerado, está na lei, se coloca na lei, se difunde nas escolas, se difunde nos trabalhos, se difunde na sociedade, se difunde até na igreja. Até na igreja eles ficam falando que tem que aceitar, mas assim, um aceitar negligente, um aceitar o erro da pessoa e tal, e não se chama atenção mais, dizendo que tudo bem, não tem problema, tá tudo bem, são as diferenças e nós podemos conviver com isso como cristãos, e dizendo assim que Jesus é mesmo que criou isso, como se Deus mesmo criasse isso. Então é muito triste hoje em dia, em todo lugar, né, eles vão colocando essas políticas, entrando nas empresas, política de respeito à pessoa, e colocam um monte de censura para os outros, para que não tenha nenhum preconceito. Então, assim, a gente está pisando em ovos. Hoje em dia, nós estamos pisando em ovos. E vendo que esse modelo de homem, esse modelo é um modelo bonito. Seja você mesmo, do jeito que você quiser. Quer virar cachorro? Contra a natureza. Pode virar cachorro. Pode casar com cachorro. Você tem direito de casar com um cachorro. Você tem direito de casar com um animal. Você tem direito de ser um animal e se tornar um animal. E seja feliz, vive os seus sonhos e que ninguém te proíba disso. É o que a gente está vendo hoje, a libertinagem, a desolação sendo aplaudida, sendo considerada. E usados não só para satisfazer o seu sentido réprobo, que é o desejo da carne. Que muitos que vivem isso só querem prazer, só vivem pelo prazer. É só isso que eles querem. E aí que fala, não só usados para satisfazer o sentido do réprobo, mas antes para satisfazer a sua ganância pela riqueza. Então, muitos estão ganhando em cima disso. Porque isso é comercial. Tem fins comerciais nisso. Na promoção do homossexualismo, na promoção dessas coisas que eles inventam, de binário e não binário. Nesses tipos que eles inventam. Tem aí um mercado em cima disso. Tem muita gente ganhando em cima disso. Tem muita gente vendendo produtos para satisfazer isso. Tem um comércio, seja no campo da medicina, seja no campo da estética, seja no campo da moda, o que for. Tem um mercado girando em torno disso hoje, promovendo esse tipo de coisa. Promovendo e dá muito dinheiro envolvido na pornografia, para homossexual, na promoção disso, né? Em definir as pessoas com rótulos e vender produtos específicos para cada pessoa e dar um tipo para essas pessoas, o tipo do que é o homem hoje hétero, do que é a mulher e aí inventa um monte de nomenclatura e oferece produtos, acessórios, coisas para vender, para comercializar para essas pessoas. Então tudo tem uma estratégia de ganho por trás disso, de riqueza, de ganância pela riqueza.
em cima da promoção do homossexualismo, da promoção do evento LGBT, da promoção disso. É tudo para adquirir riqueza. É tudo nessa finalidade. Quando eles levantam um modelo de um cantor, não é porque estão interessados naquele cantor porque ele é bom, não. É porque ele vai levantar um mercado com ele. Ele é colocado ali como uma referência para levantar e corromper uma geração, para levantar como ele vai ser uma mercadoria. É uma mercadoria aquelas pessoas ali. Elas representam um tipo, é uma intenção por trás daquilo ali. Tem pessoas por trás daquilo ali. E aquelas pessoas ali, elas representam um movimento que tem por trás disso muita corrupção e muita ganância e muita busca de riqueza. Então, mas embora Paulo falasse aos homens do seu tempo, aos homens que viviam entre os pagãos, mais do que os pagãos, as pessoas sem Deus, porque se ainda respeitassem a Deus, isto é, uma lei moral, mesmo que imperfeita, porque mesmo o homem absolutamente ignorante de qualquer código, então, porque se ainda respeitassem a Deus, isto é, uma lei moral, mesmo que imperfeita, porque mesmo o homem absolutamente ignorante de qualquer código religioso, sente instintivamente quando não é alguém que não quer sentir a existência de um ser supremo, a qual seu espírito aspira por sua própria natureza espiritual, pela qual ele busca. Por mais espiritual que seja, reunir-se com o espírito do qual começou, sem nenhum Deus, deliberadamente quis ignorar para não ter nenhuma restrição da lei moral, mesmo que apenas natural. Não importa o quanto Paulo falasse com esses homens que viviam entre esses monstros, não, ele ainda deixou o tom mais escuro da imagem. A pessoa não teve abertura nenhuma, por mais que Paulo falasse, né? Essas pessoas, elas até sim eram um pouco moralista, porque Deus, ele não retirou-se, né? Então ele deixou as leis, e o homem tem dentro de si, que foi Deus que deu, uma, tipo uma virtude natural, que é uma consciência da moral. Isso eu não devo fazer, mas assim, eles pensam nessa moral, mas assim, se eu fizer isso, eu serei punido. Eu não quero ser punido. Então eu não quero viver preso. Eu não quero matar porque eu vou ser preso. Eu não quero fazer tal coisa porque vou ter essa consequência. E eles têm dentro de si uma consciência. Deus fala na consciência, né? Do homem. Ele tem um princípio assim moral, mas com Deus, assim, uma coisa espiritual mesmo, de conhecimento, de busca de Deus, de buscar. Peraí, o que é isso que no meu coração me move a ter certas coisas que eu rejeito e certas coisas que eu quero? Uma coisa que me puxa para o bem e para desprezar o mal. O que é isso? Então não tem uma busca por mais, por um. Tem alguém que existe que domina sobre tudo. Eu não posso existir por mim mesmo. Tem alguém que está no controle de tudo isso, mas muitos rejeitam. O que muitos homens hoje das ciências fazem. Por mais que eles vejam que as coisas não são assim efeitos do nada, existe uma lei natural para tudo. As coisas não vêm do nada. As coisas têm uma origem. As coisas, eles vão estudar um corpo humano, qualquer coisa que eles estudarem da terra, da natureza, eles vão ver que as coisas obedecem a uma ordem, que as coisas não estão simplesmente funcionando desalinhadas. Elas têm o para quê e elas têm toda uma composição nelas, uma estrutura nelas, uma complexidade. Então, por mais que eles estudem essas coisas, eles ignoram o fato espiritual da coisa, entende? E ao contrário, eles querem usar dessas próprias natureza para que eles possam descobrir como eles, neles mesmos, por um orgulho muito grande, como eles cada vez mais garantiam a própria vida. Quantos homens ficam aí lutando aí para descobrir a fórmula da imortalidade, para não morrer mais, para se livrar de todo o sofrimento. E usa da natureza, usa das coisas naturais para ver meios para se alcançar esse tipo de coisa. Então, nunca é uma busca por Deus, assim, o que dirige eles a Deus, ao sobrenatural. Se perguntar, não tem como não existir Deus. Existe um Deus, criador de todas as coisas. Não. Ele simplesmente até fala, né? Que o próprio homem é que tem já isso dentro dele, que o próprio homem que criou a ideia de Deus para ser moral. Então, assim, é muito complicado isso. Mas eles ignoram o fato de terem uma alma.
Então, ignora essa parte. É terrível o homem racionalista. É um flagelo, uma tristeza. Porque ele a deixou, porque ele ignorou, ele ascendeu com o espírito ao terceiro céu e conheceu muitas verdades, mesmo aquelas sobre o fim dos tempos. Mas ele não conheceu a perversidade desses tempos semifinais. Então Paulo teve muitas revelações, mas ele não teve essas revelações, né? Deus, por uma proteção, né, muito grande, não revelou para ele o que seria do tempo do santanista, do anticristo, dos precursores do anticristo, não revelou essas verdades para ele dos tempos finais, dos fins dos tempos, a abominação da desolação, e tudo isso que nós vemos cada vez mais se aproximando aí, né, da besta, do homem querendo essa besta, o homem querendo o anticristo, daqueles que preparam para ele, né, a morada, chamam ele, porque tem aqueles que também chamam ele. Uma perversidade que prepara o advento da apostasia e a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. E a apostasia que prepara, né? A apostasia que antecede isso. Ele escreveu aos Tessalonicenses: o mistério da iniquidade já está em ação, mas depois o refutou, dizendo: só há alguém que o detém agora e o manterá até que seja tirado. Que é essa revelação aqui, né? Que é Jesus, que manteve isso, que não permitiu por causa do mistério da Eucaristia. Jesus, com seu sacrifício, segurou isso, do mistério da iniquidade. Ele não permitiu por causa do sacrifício dele. Mas agora, eles já estão fazendo abominações com a Eucaristia, já estão profanando ela. E nós sabemos que Jesus não deixa as espécies, né? Que ele está ali, presente, que mesmo que o padre também seja um satanista, que o padre seja alguém que contribua para que aconteça essa profanação, pela ordem sacerdotal, quando ele levanta a Eucaristia e faz as orações da consagração, Jesus vem, não por causa do padre, mas por causa da própria palavra dele colocada ali, por causa da própria vontade dele. Então é muito triste. E outra coisa, uma vez Jesus falou assim, que tudo que a gente vê de profanação, tudo que a gente vê de sacrilégio hoje nas igrejas, tudo que a gente vê de igual esses ritos satânicos, essas coisas já revelam o que estava no coração do homem. Que Deus permitiu agora as coisas acontecer assim, porque já revela os sacrilégios dentro do coração do homem, como Jesus estava sendo ofendido no coração do homem. Como o homem vivendo seus próprios interesses estavam abandonando a Deus, não amando a Deus de verdade, não ainda ter a comunhão com o amor por Deus. Então, a gente está vendo para fora o que o homem já está fazendo dentro dele com Deus, né, com Jesus. Então, agora ele não segurou mais a mão, está permitindo. E eles fazem esses rituais satânicos. E antes que eles levavam as vítimas, como Jesus está explicando, né? Antes era levada as vítimas, as crianças lá para o altar do Satanás, lá do Moloque. Agora estão levando o próprio Cristo, ofertando o sacrifício de Jesus ao demônio. Então, agora, por isso que o anticristo está próximo, né? Porque pelo que eu entendi, enquanto isso não acontecia, segurava a manifestação dele. Segurava a manifestação da besta. No anti-homem, agora não. O anticristo já está aí, em curso. E já tem os seus seguidores, já tem os seus apóstolos, já tem aqueles que estão chamando por eles também. O inimigo é terrível. Ele é imitador de Deus, né? Tem aqueles que chamam pelo reino, tem aqueles que chamam por Jesus, rei. Tem aqueles que querem Jesus rei, tem aqueles que querem o Satanás rei. Tem aqueles também que fazem sacrifício para que ele se manifeste, que faz ofertas para ele e oferta o próprio corpo de nosso Senhor Jesus. É terrível essa realidade. Mas também é um tempo também de decisão, que Deus está permitindo tudo isso para a purificação da terra acontecer. Quem quer ser da besta, já tem os sinais da besta aí, ó. O que a besta oferece? Poupe a sua vida, viva a sua vida aqui, enriqueça, ela oferece poder. Vocês podem ser um super-homem. Vocês podem ser um super-homem. Vocês mesmos, não precisam de nenhum Deus para isso. Vocês são lindos como vocês são. Vocês são maravilhosos como vocês são. Então,
ele vai enchendo a bola do homem, o ego do homem, e oferecendo coisas. A gente tá vendo a manifestação dele aí. A gente ainda não vê assim, ele aparecendo e falando, eu sou o anticristo. Mas a gente vê os servos dele atuando. A mídia é uma grande serva do anticristo. Essas mídias trabalham por esse propósito e elas amam mostrar notícias que denigrem a igreja, que denigre mesmo o sagrado, justamente para zombar, escarnecer. Ele pode ver onde tem, assim, escarnecimento de Jesus, escarnecimento da fé, são sinais do anticristo. Onde tem profanação, onde tem ofensa, quando eles vão lá e põem no carnaval, né, aquela imagem lá de Jesus sendo espancado pelo demônio, são tudo assim escarnecimento. E muitos desses satanistas que dizem, às vezes até, eles sabem o que eles estão fazendo, como está sendo falado na meditação, eles sabem o que eles estão fazendo. Porque senão eles não acreditassem, eles não iam lá pegar a Eucaristia e levar. Eles sabem o que eles estão fazendo. E é justamente porque eles querem zombar. É justamente porque eles querem zombar. Então, aí ele falou que o perdão de Jesus não vale para eles, porque Jesus falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Aqueles que não sabem o que fazem. Mas aqueles que sabem e ofendem Jesus conscientemente, misericórdia, minha Nossa Senhora. Não sei nem o que pensar deles. Porque eles estão claramente declarando-se já a sua própria condenação. Porque é um pecado contra o Espírito Santo, tá? E é o Espírito Santo também, é o Pai, Filho e Espírito Santo na Eucaristia. Jesus ele não está sozinho. Ai, Jesus amado. Ai, Jesus amado. É terrível essa realidade. Então, assim, você vê esses escarnecimentos acontecendo nas mídias, na TV, nos jornais. Você vê as pessoas já profanando o altar, quebrando igreja, perseguindo. Então, assim, tudo isso já são assim, manifestações daqueles que querem mesmo o anticristo, aqueles que só falam de dinheiro, que usam o nome de Deus para atrair, mas quer dinheiro. Tudo isso. Aí você vê, assim, aqueles que querem servir o anticristo mesmo, estão escolhendo isso. E eles estão vendo realmente o que eles estão escolhendo. Entende? Então é terrível essa realidade que nós estamos vivendo hoje, dos precursores mesmo do anticristo, dos servos do anticristo se levantando, que são esses homens ricos, ricaços que querem mandar no mundo e estão lutando, ó, tem que ter aborto em todos os países, até data tal, porque tudo é agenda do anticristo. O anticristo ele tem um plano de ação também tem um plano. Ele é imitador barato, né? Então ele também tem o seu projeto, a sua vontade satânica. E tem os homens que são totalmente satânicos hoje em dia, que também abriram com a sua vontade humana a porta para Satanás. É a vontade diabólica que chama. E hoje tem o reino da vontade diabólica também. Tem aqueles que querem esse reino da vontade diabólica. Então, assim, ele tem um plano, ele tem um projeto de lei também. Ele também tem um plano lá, que tudo ele imita a Deus, né? Então ele tem a vontade dele diabólica lá, e aborto, eutanásia, suicídio, homossexualismo, bruxaria, prostituição infantil, tudo isso que é aprovado são as leis dele, que a gente está vendo na Alemanha agora, já está bem mostrando de quem que muitos estão do lado. Tá? Muitos desses que estão aprovando essas loucuras, eles inventam a desculpa. É para que inocentes não sejam punidos e não sei o que. Eles inventam uma desculpa assim esfarrapada, dizendo que é para proteger as pessoas, dizendo que é para um bem, mas não é. É porque o Satanás sabe fazer propaganda, sabe enganar. Então essas pessoas têm uma lábia muito grande. E são pessoas assim que estão à frente de projetos, leis. E tem padres envolvidos nisso, tem sacerdotes envolvidos nisso, tem pessoas na igreja trabalhando para isso também. Então, assim, lutando para isso também, para as loucuras. Então, ele é desolação mesmo. Entendeu? Abominação. Então, tudo que é abominável hoje, que você vê, que está sendo tratado como algo natural, fique esperto. Você percebe que é exatamente a política do anticristo, que é exatamente o que ele quer. É pegar aquilo que é abominação e transformar numa verdade. Ele pega uma mentira e faz ela parecer verdade. Ele pega a mentira e hoje faz ela parecer verdade. Todo mundo está aplaudindo porque as pessoas estão muito alienadas. Ele falou que o 9 décimo.
as pessoas alienadas, não usam inteligência, né? São facilmente levadas, iludidas pelos argumentos do Satanás. O Satanás tem argumento para tudo. E seus servos nem com a sua vontade, porque não teria nada, né, se não tivesse a vontade das pessoas, né? Então, assim, é muito doloroso, mas é a verdade. Então, é muito sério. Então, o anticristo é esse tipo de homem que está no poder, a abominação que está em curso, né? Então, é muito sério isso. Poder, é sempre poder, né? Sempre a ganância do poder. É alguém que vai ser muito admirado. Vai ser alguém muito que vai ser muito admirado, que vai ter belos discursos. Porque se você for ver essas pessoas que falam cada coisa absurda na internet, elas têm discursos lindos, mas é tudo mentira. E muita gente cai nisso se não tiver em conexão com Deus. Cai fácil, fácil na armadilha se não tiver em conexão com Deus. É muito sério isso. Continuando aqui, o que mais que ele pegou aqui? Porque ele fala, mas quando 9/10 da humanidade rejeitam aquele que retarda a evolução do ministério, tá vendo por que que agora foi liberado? Que Jesus está falando por que que foi liberado? Ó, aquele que retarda, aqui, ó, mas quando 9/10, a maioria da humanidade rejeitam aquele que retarda a evolução do mistério da iniquidade, então é flagelo por culpa dos homens mesmo, porque os homens estão pedindo, gente, nos seus corações. Ele não viria se não tivesse quem pedia. Os homens estão pedindo a besta, estão pedindo Satanás. Quando elas querem as coisas desse mundo, quando elas querem essas coisas horrorosas que querem ser colocadas aí, quando elas perdem o valor pelo sagrado, quando elas vão para as missas e começam assim, tratar tudo aquilo ali como nada, quando elas começam assim, viver, mas como verdadeiros pagãos, sem Deus. Às vezes só por uma lei, só por um rito, só por um capricho, só por uma coisa externa que está sendo feita, mas internamente elas rejeitam a palavra de Deus, elas rejeitam o Cristo Eucarístico. Então, as profanações Jesus permite para mostrar o que está acontecendo, o que as pessoas já estão fazendo com ele no seu coração. Então, como a maioria fica rejeitando, aquele que está retardando a evolução do mistério da iniquidade que é Jesus, ao ponto de passar de mistério à realidade horrenda, era só um mistério. Era só uma coisa que todo mundo falava que viria. Quem será? Quando? Como que vai ser? É como se ficasse só uma ameaça, né? Antes, né? Mas agora não. Se tornou realidade horrenda. Com o reinado nefasto da besta que se proclamará Deus. Exigindo honras divinas, ó. E quer ser adorado, ó. E quer ser adorado, ó. Mas quando as honras divinas já foram dadas à besta, mas quando ela é invocada e evocada com ritos obscenos, as missas satânicas para invocar ela, desculpa, missas satânicas mesmo que chama, para evocar ela, tá vendo? Alá para chamar ela, ó, para honrar ela, para sua honra. Deus pode continuar a defender-se contra o avanço da serpente do abismo. Então, esse negócio de satanismo, esse negócio dessa profanação é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Sabe quando ele fala assim, não dá mais para segurar a mão, a taça tá cheia. Como eu vou defender esse povo depois deles chegarem a tanta ousadia? A tanta ousadia porque eles têm consciência do que está fazendo. Porque muitos vão na igreja, pega a comunhão e leva para isso. Como chegou a loucura, quando chegou assim a ousadia de ter esse tipo de comportamento, como eu vou continuar a defender eles do avanço dessa serpente? E que não me darei aos ritos obscenos, olha lá, as missas satânicas, as horrendas orgias, porque eles fazem tantas orgias nisso, e terminam em cúpulas satânicas nas quais o próprio Satanás é senhor e sacerdote. Meu Deus do céu. Jesus amado, e que nome usarei para chamar pelo nome certo este pecado supremo? Tá vendo? Essa religião satânica, superior em atrocidade a qualquer religião antiga. Perdão, superior em atrocidade a qualquer religião antiga, mais bárbara ou ainda existente entre os selvagens. Então, qualquer coisa que teve lá dos incas, dos não sei o que, dos egípcios, dos
Nabucodonosor lá, né? Lá na Babilônia, qualquer idolatria que teve antes, lá desde os tempos antigos, ainda assim, não se compara com o que está acontecendo hoje. A idolatria do passado não se compara com o que está acontecendo hoje. O homem chegou ao pior, a uma loucura. Então, assim, não se compara as religiões, as barbaridades que eles podiam fazer lá, sacrifício humano e tal, mas eles ainda não tinham aquele conhecimento também. Então, assim, era aquela cultura, muitas não tinham entendimento mesmo. Mesmo as idolatrias do povo antigo lá, que os profetas iam avisar eles que estão idolatrando, que as situações lá aconteciam lá, mas isso não se compara ao que está acontecendo hoje, entende? Não se compara ao que está acontecendo hoje. Aqui os corpos de vítimas inocentes não são sacrificados aos deuses. Não é o corpo de criança sendo sacrificado, como aconteceu uma vez em Moloque. Homens civilizados não são mortos aqui para prestar homenagem a nenhum ídolo selvagem. Aqui se sacrifica o imolado, o inocente, que é Jesus, o Filho de Deus encarnado. Então tem ideia do tamanho desse sacrilégio. Não é mais uma pessoa que está sendo levada, o que já é terrível, um pecado horroroso. Mas não é mais uma pessoa que está sendo levada, é o próprio Deus. É o Deus encarnado sendo levado para o altar do Moloque. Você viu como que chegou a... Gente do céu, isso é tão sério que a gente toma consciência da seriedade disso. Vivendo no Santíssimo Sacramento com seu corpo, sangue, alma e divindade, é dada em sacrifício ao adversário. Que horror, gente, que horror, que horror, horror. Agora, lendo esse texto, dá para entender o sentido do meu sonho, né? Que eu acordei com um sonho esquisito demais. Eu sonhei com... Eu achei estranho aquele sonho, né? Que era Jesus sentado assim no trono, parece, e tinha uma espada atravessando ele, uma espada. E depois uma pintura que fizeram para Satanás, que era um homem mesmo, um corpo de homem, mas a cabeça de um bicho com chifres horrorosos. Igual essas imagens mesmo que tem do Moloque, que tem do Satanás, assim, né? E aí alguém comentava assim, nossa, ficou linda essa pintura, elogiando, desprezando Jesus machucado e levantando essa imagem lá, levantando esse retrato e falando, olha que bonito. Eu falei, não tô vendo nada de bonito nisso, que horror. E eles adorando. E olha para você ver. Que horror, gente. Ó, como Lúcifer deve rir de sua risada hedionda nesses seus tempos e horas de glória. Horas de glória, que são o tempo que teria o triunfo dele. Isso tudo é permitido na vontade de Deus. Ele ter a hora dele também, até porque os homens têm que amar a Deus por ele mesmo. Então, assim, ele teria também. Então, e isso também, as provações que passarmos, as provações que os cristãos forem mortos, perseguidos, tudo vai servir de graça para eles, né? Tudo de honra, para dar honra para Deus. Então também será um tempo de muita purificação e salvação, de santidade. Então, de testemunho do amor de Deus. Então tudo é para a glória de Deus e para que o homem também manifeste a liberdade do homem, ou seja, o próprio Deus mostrando os seus atributos, que tudo que ele fez e instituiu permanece. Então, é um momento passageiro, tudo dele vai ser passageiro. Para ele não falar assim, ah, mas foi fácil demais para essas pessoas, elas chamaram, assim foi fácil, não. Aí vem o lado oposto para ver quem realmente quer Deus e quem não quer, para as pessoas se escolherem de verdade. É uma batalha que nós temos que passar. Então, a gente tem a palavra de Deus para nos ajudar. A gente tem Deus. Se a gente quiser ter Deus, a gente pode ter Deus. Se não quiser, é uma escolha que a pessoa tem também, expulsar ele. Então, o maldito abatido, expulso por Deus no seu trono, naquele trono que os homens erguem para ele, e a sua renda zombaria oferecido o cordeiro, aquele que ele nunca conquistou, ou aquele em que nunca conseguiu entrar, aquele que o conquistou 100.000 vezes e o conquistou durante 20 séculos, e o vencerá até o fim. Sempre conquistou, né? Sempre ganhou, libertando os espíritos de boa vontade de seu infame poder. Então, também serve para que as pessoas verem os frutos do mal
que não são frutos nada, né? Isso é tudo coisa estragada. Mas para a pessoa ver também e correr. Não, não é aqui que eu devo ficar, não. Então também serve para isso também, para resgatar os que estão amarrados por ele. Será vencido lá. Mas enquanto isso, ele tem alguma aparência de vencedor. Como eu vi na imagem, parecia que pôs assim na imagem, apareceu Jesus machucado, como perdendo, e apareceu ele vencedor, né? Então ele, mas quem é o vencedor de verdade? Então, e o sacramento dos sacramentos, esse mistério de amor pelo qual mesmo o amor mais seráfico do homem é sempre suficiente para lhe dar uma honra digna. É dado pelos homens como meio a Satanás para o seu triunfo efêmero. Paulo não sabia disso, né? Senão acho que morreria do coração, né? A misericórdia de Deus manteve escondido dele esse pecado que faz tremer todo o céu. E ouça com atenção, ó vocês que tremem de horror com o céu. Nossa, tremer de horror com o céu. E se aqueles que profanam as sagradas espécies não soubessem que o Cristo vivo e verdadeiro está neles, assim como ele esteve na terra, olha, e está no céu, se não acreditassem em sua presença nas espécies consagradas, suas práticas seriam reduzidas a um simples ato de magia. Olha só, mas eles sabem, e isso constitui um pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo, é um pecado sem perdão. Meu Deus do céu. A oração do Redentor não se aplica a eles, porque sabem o que fazem. As palavras de Paulo não são aplicáveis. Tendo sabido que a divindade seja o que for, que se pense e que se acredite, recompensa os justos e pune os ímpios, porque cada crente na divindade que possui pensa no conceito de justiça, mesmo que muito imperfeito, criado ou que se sabe verdadeiro e único. Não compreenderam que quem faz tais coisas é digno de morte, porque compreendem e ainda assim realizam a profanação suprema. Então, eu sei lá o que eles ficam fazendo. Tem uns que pensam assim, mas nós estamos querendo provocar. Não sou satanista, não. Eu sou um provocador. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Fica esperando ele vir do céu mandar um raio. Fica tentando provocar ele. Chamar a atenção dele, né? Isso é escarnecer de Deus. Isso é escarnecer de Deus. Ele não precisa de manifestar nada. Ele já se manifestou. A palavra dele é muito clara. Muito sério isso.